Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre quais os motivos de eu querer viajar ao mundo, né? E tem vários motivos, mas acho que tentando fazer um compilado de tudo, eu quero ser meio que a minha própria experiência como cientista, e entender comportamentos meus, né? Ontem eu tive um dia muito ruim, foi um dia que eu me perdi de mim. Eu acho que é muito estresse, você tá muito distante de muitas coisas. E eu esqueci quem eu era. Porque você tá longe de tudo, você não sabe quem você é. Você não tem nada que faça te trazer de volta, tipo, pessoas, lugares. Pra mim era a praia que me trazia de volta quando eu me sentia assim, porque às vezes acontecia isso comigo em São Paulo. E me inspirou a fazer esse vídeo pra vocês hoje. E não só por isso, eu também fiz um outro vídeo, depois eu vou até postar, sobre o dia que não tava bom, porque parece que é tudo bom, mas não, tem vários dias que é difícil. Justamente porque você tá em lugares que você não conhece, você não tem aquilo que faz você ficar bem, se reconectar, não tem nada que relembre você quem você a não ser que você vá atrás disso. Enfim. Por que eu falo que é tipo uma experiência científica? No ano retrasado, se eu não me engano, eu tive depressão e eu tive que tomar remédio, fiquei muito mal porque a minha vida mudou totalmente. E aí eu não conseguia também me adaptar a outros lugares e não me sentia pertencida, né? Depois de um tempo, depois que eu percebi que eu fui começando a me conhecer, né? Falam, né? Essa jornada de autoconhecimento nada mais é do que o estudo sobre si mesmo. Quando eu percebi que não tinha nada de errado comigo, depois de terapia, depois de ter muita ajuda na questão da espiritualidade também, que não tinha nada de errado comigo, que eu fui entender que eu precisava saber como que o meu corpo funcionava. Eu gosto de fazer analogia para poder entender aquilo que eu não entendo. Então, como eu estudo ciências, né, eu faço química, eu comecei a perceber que os nossos corpos são muito parecidos com equipamentos, né? Como as máquinas. Por exemplo, no laboratório, química, quando você quer identificar qual é o tipo de material, por exemplo, eu tenho esse plástico, você sabe que é plástico porque alguém falou que é plástico. E porque ele é maleável, tal, tem esses aspectos. Isso na química são aspectos físico-químicos. Mas os químicos, para eles saberem mesmo qual tipo de molécula tem para compor um plástico, você tem que colocar basicamente num equipamento. Aquele equipamento, ele tem... Então, aqui é o material, aquele equipamento, ele tem um sensor, ele vai incidir alguma coisa na matéria, né? Ele vai ter alguma interação, tipo luz ou vibração, enfim. E aí tem o sensor que vai detectar esse sinal, né? Ou a reflexão da luz, enfim. E aí vai mandar pra máquina. Eu tô falando bem por cima porque é difícil usar os termos técnicos e é pra todo mundo entender. E aí vai mandar pra uma máquina que vai compreender qual tipo de matéria é aquela e vai mandar pro computador o código do que é aquilo, né? Então tem o detector, tem o sensor e tem o computador que vai descrever o que tem ali. Enfim, eu acredito que os nossos corpos, eles são assim. A gente tem o sensor, né, são os nossos olhos, então você percebe algumas coisas. Então, por exemplo, eu sei que eu estou em situação de perigo, porque eu já criei algo dentro dos meus primeiros acessos às coisas, por exemplo. Eu sei que se eu andar muito rápido na escada eu posso cair. Por quê? Provavelmente ou alguém me falou, ou é porque aconteceu isso comigo. Mas o meu cérebro, ele sabe disso, ele criou a primeira memória, né? Por isso que as primeiras memórias são bem importantes. Só que se você caiu muito feio, às vezes pode ser que o seu corpo, automaticamente, depois, repita esses padrões de medo, libere adrenalina no seu sangue. Por quê? Você teve o sinal, se identificou o perigo, mandou esse sinal, o sensor mandou esse sinal pro seu cérebro processou aquilo e aí libera adrenalina para o seu corpo poder reagir de uma forma diferente. Então é como se fossem máquinas. E por isso que eu não entendia na época o que estava acontecendo comigo.
Eu achava que era um problema meu, só que não, na verdade foram os fatores externos também influenciam. Ah, será que o problema são as pessoas? Será que o problema tá em mim? Na verdade tá num conjunto, justamente pelo meu histórico de coisas, né, que eu tinha passado e como eu vou reagir a isso. Porque eu criei uma memória, igual um computador. Você criou uma memória, o seu corpo criou uma memória. E às vezes você não é nem consciente. Às vezes você não sabe o porquê que você tá agindo de tal forma, o porquê tal situação te incomodou. E isso tudo me fez entender que eu pensei, cara, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero entender sobre isso. Mas antes eu também quero me conhecer, eu quero saber o que que me deixa nervosa, o que não me deixa nervosa. O que que me deixa aflita, o que não me deixa aflita? Quando você está em outro país, você entende como é outra cultura, você não fala que é certo ou errado, você fala, ah, é desse jeito porque eles foram ensinados desse jeito. Quando você está no seu ambiente, por exemplo, lá no Brasil, eu estava no meu ambiente, então se outras pessoas falavam, ah, não é certo fazer isso, aí eu falava, ah, é verdade. E eu me culpava muito por isso, porque, por exemplo, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes eu tenho dificuldade de organizar meus pensamentos. E eu achava isso que eu tava errada, que eu tinha que tomar remédio, eu ficava mal, eu não entendi o porquê. E aí depois que eu entendi, né, foram pessoas que me ajudaram muito, mas falaram pra mim lá, às vezes você não pode pedir que um peixe voe. Aí eu fiquei. E é verdade. Tudo bem, o meu pensamento acelerado, ele não era bom pra, por exemplo, organizar. Pode ser que se torne bom se você treinar. Mas, por exemplo, para pesquisa isso era ótimo, porque se eu olhava para alguma coisa, vinha várias ideias ao mesmo tempo. Enfim, tudo isso porque eu quero entender como eu funciono. Por isso que é difícil, porque eu acabo me acostumando com alguma coisa, eu acho que a maioria das pessoas. E eu quero entender como eu funciono, por exemplo, aqui não tá calor. Como o meu corpo funciona? Será que ele muda? Quais são as variáveis? Porque é igual na ciência, quando você muda uma coisa, por exemplo, a massa ou a área de contato, você muda outras propriedades. Eu vou dar um exemplo, uma analogia. Se você tem um giz, você solta o giz, ele cai, porque ele é pesado. Se você aumenta a área de contato, o que é aumentar a área de contato? Você quebra ele em vários pedacinhos pequenininhos, a ponto de se tornar um pó. E aí você solta, ele não vai mais cair naquela velocidade, porque ele já não tem tanta massa compacta. Você diminuiu o tamanho dele, e aí se você assoprar ele, pode voar. Então, você mudou, você variou uma característica dele, e aí mudou uma propriedade. E aí eu queria entender, de acordo com todas as variedades que existem no mundo, por isso que eu quero ir para vários lugares do mundo. Quais são as minhas propriedades? Onde que é melhor para mim, para o meu estilo de vida, né? E também ressignificar e entender que, não, tá bom, aqui eu não sou boa nisso, aqui eu não sou nada, por exemplo. Mas no Brasil eu encontrei formas de ser boa em algumas coisas com as minhas características e minhas propriedades. E isso acaba não me limitando, isso acaba me abrindo fronteiras para vários lugares, porque aí eu consigo lidar com várias situações diferentes, sem precisar, por exemplo, ter que tomar remédio para poder controlar o meu comportamento. Então, e eu quero entender esse mecanismo no cérebro, né? Porque eu vejo que tem poucos estudos sobre isso, e como eu tenho agora, eu sei como eu posso estudar isso, porque o que a universidade me deu é isso. Não é porque eu sou química que eu vou saber tudo sobre química, não. Mas a universidade me deu a técnica de como estudar sobre isso. Então eu quero experimentar. Eu sou um experimento. O que vai me deixar mais alegre, mais feliz? Que é a dopamina sendo liberada no corpo. O que me deixou bravo? É o cortisol mais alto. E por que isso me deixou? Então tem o sentimento, a memória que você guardou afetiva, então tem a questão da psicologia, tem a questão da química do corpo, então se você dormiu bem, se você não dormiu bem, e tem a questão dos lugares, ambientes que você criou a memória. Então é isso, eu quero fazer essa fusão e entender como que é o funcionamento do meu corpo. E mostrar para as pessoas que, cara, às vezes você não tá se sentindo bem em tal lugar ou com tal função porque você não funciona daquele jeito.
Não significa que você não possa funcionar, mas pode ser que você leve um tempo maior para funcionar. E que tá tudo bem, não tem nada de errado com você, né? E que tem outras formas de que você pode fazer para poder equilibrar isso. Por exemplo, eu que sou uma pessoa muito ansiosa, isso é ótimo para estudar quando eu tô bem. Mas quando eu não tô bem, isso me faz perder o foco, eu não consigo focar, tipo, eu fico só com aquele problema, porque eu gosto de resolver os problemas. Dentro da ciência, isso é bom. Na minha vida pessoal, isso não é bom. Mas eu não quero também perder o meu superpoder, né? Porque pra mim, eu amo ciência. Então, o que eu faço? Pra poder equilibrar, hoje eu sei que o yoga me faz bem. Porque o yoga faz com que eu relaxe, com que eu consiga me concentrar no momento presente. Então, são técnicas que as pessoas criaram, que tem gente que chama de religião, tem gente que chama de ciência, tem gente que chama de, sei lá, que podem te ajudar. E tive esse start depois que eu percebi, cara, por exemplo, a comunicação. Por que a comunicação é mais importante? É igual ao equipamento. A gente tem vários tipos de equipamento lá no laboratório para identificar várias características do material. Por exemplo, quão duro isso é? Isso daqui não é tão flexível quanto esse. Esse é mais duro que esse, vamos supor. Mas tem outra máquina que mede. Se eu colocar fogo nisso, vai soltar o quê? O que vai quebrar no moleque? O que vai decompor? Duas características diferentes. Uma é dureza, outro é qual é o material. Às vezes você consegue acoplar esses equipamentos e entender quando, por exemplo, qual é a matéria que tem aqui ou qual. Você consegue entender várias características ao mesmo tempo. E é através de um meio de comunicação. Por exemplo, tem um infravermelho, que é um equipamento que analisa qual é a matéria por meio das vibrações de moleculares. Você pode conectar a outro equipamento para poder identificar, além dessa característica. A comunicação é super importante porque são equipamentos diferentes, que dão características diferentes àquilo que está sendo estudado, mas é sobre a mesma coisa. Então, é como as pessoas enxergam, têm sensores diferentes, de acordo com o seu sistema e a sua memória, daquilo que aprendeu, e elas enxergam de maneiras diferentes. Então, por que você enxerga dessa forma? Legal, é um outro ponto de vista que você não teve porque você não teve a história dela e você talvez só tenha ouvindo ela. E a comunicação é isso. Quando eu vim pra cá e não conseguia falar com as pessoas, eu achava que eu não sabia. Porque quando você não consegue se comunicar, você acha que não sabe. Mas são palavras diferentes, porque eu aprendi que isso daqui é cartão. Outra pessoa que nasceu em outra parte do mundo aprendeu que isso é card. Só que a gente tá falando palavras diferentes, só que falando sobre a mesma coisa. E é igual sobre as coisas da vida. Às vezes você enxerga, por exemplo, a música, a arte pra mim, eu acho que é a maior analogia à ciência que eu posso ter. Quando eu era mais nova, eu não era cientista. Mas ao mesmo tempo eu queria entender os meus sentimentos, né? Eu tenho um sensor mais aguçado. Eu absorvo muito, eu observo muito forte características, eu tenho esse sensor mais aguçado. Quando eu era mais nova, por exemplo, eu gostava de tomar todinho porque ele tinha aquela textura mais gostosinha. E algumas pessoas não entendiam isso. Depois que eu estudei, eu entendi que é colocado um tipo de material lá, tipo, emulsificante, se não me engano, que é justamente para dar essa textura mais grossa. Então, tá vendo? Tipo, eu era criança, nem sabia sobre ciência, mas eu já tinha essa característica no meu corpo. Enfim, tudo isso pra falar, pra entender, tipo, e aceitar comigo mesmo. Não tem nada de errado comigo, pessoas são diferentes. E qual é a minha melhor versão pra mim? Como eu me sinto melhor? Onde que eu quero estar? Quem eu sou? E também ajudar outras pessoas a entenderem isso. Então é isso, gente. Essa é a minha versão. Tá difícil, tá muito difícil, porque tem hora que eu fico maluca, que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Você esquece às vezes. Você pensa, você tá em outra vida, em outro lugar, você só pensa que você é aquilo que você é. Ao mesmo tempo, você não pode ficar só apegando ao passado, porque você tem que viver o presente.
Mas ao mesmo tempo é muito bom porque eu tô podendo viver coisas novas, eu não tô me limitando. Tipo, caramba, eu vou ter que ter dinheiro pra ter aquelas condições pra poder fazer alguma coisa que eu gosto. Eu acabei criando um limite, porque pode ser que nunca tenha. Então, é isso. Eu acho que tá sendo muito bom pra questão do autoconhecimento. Depois eu vou fazer outro vídeo pra explicar sobre as coisas que eu aprendi sobre mim. Mas esse é o principal motivo pelo qual eu quero viajar pelo mundo. Beijo. Ah, esqueci de mostrar pra vocês. Esse é o meu livro de laboratório. Que no laboratório, quando você faz experiências, você tem que anotar tudo o que acontece. Mas, na verdade, é sobre tudo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que acontece, como funciona. Tô tentando entender tudo. E tô anotando tudo pra não esquecer depois. E muda muito. Isso é engraçado. Então, tipo, aqui tem coisas ruins da infância que me afetaram, minha base, meu propósito, que brilha meus olhos, meus valores, o que eu não gosto, o que eu posso fazer pra melhorar, TDAH, o que eu gosto em outra pessoa, autocuidado, o que eu posso fazer pra afastar minha tristeza, proteção, dúvida de quem eu sou, relacionamentos, tem tudo. Cannabis, minha interação. É isso. E também tem todos os elogios e coisas boas que as pessoas falam pra mim. Quando eu estiver nos momentos tristes, eu vou lá e leio. Porque às vezes a gente se apega às coisas ruins. E alguns aprendizados, tipo frases que fazem com que eu volte assim mais rápido. Não tenho que pensar em coisas tão boas o tempo todo.